E nós voltamos às ruas de Natal para ouvir a população sobre a situação da saúde pública no estado. Lídia Passe. Bom dia, Michele. A gente estava até com algumas pessoas aqui, só que como a gente está na parada de ônibus, as pessoas precisaram tomar o ônibus. Daqui a pouquinho eu vou repassar para você, daqui a pouquinho a gente volta com mais alguém que queira contar algum caso, ou mesmo fazer pergunta e participar do debate sobre a crise na saúde. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, Lídia, então nós voltamos com Francisco Júnior, presidente do Conselho Nacional de Saúde, respondendo à colocação do presidente do Sindicato dos Médicos sobre a situação da saúde. Há realmente uma brecha na legislação do SUS para que se faça a contratação de cooperativas médicas? Nenhuma. O que a legislação do SUS permite de forma muito clara, sintonizada com a Constituição Federal, é a contratação de serviços privados de forma complementar. O que, aliás, não acontece aqui no Estado. Aqui no Estado, o privado é o principal, o público é complementar. Nos atendimentos especializados, o Estado hoje é totalmente refém do setor privado. Isso é inconstitucional. Isso não é gratuito. Eu escrevi um texto há pouco tempo aprovado no Conselho Nacional de Saúde, onde nós acusamos o descumprimento deliberado da Constituição e da legislação do SUS, que levou o SUS à situação que está. Um descumprimento que acontece há várias décadas no Brasil e no Estado há 12 anos, pelo menos. Desde que foi implantado, contra o interesse dos Conselhos de Saúde, contra a atuação do movimento social, contra a atuação do Conselho Nacional de Saúde, e aí nós temos que deixar bem claro com a conivência de setores importantes do país. Então, não existe essa possibilidade de terceirização de mão de obra. Existe contratação de serviços, terceirização de serviços de forma complementar. Em relação às relações de trabalho, é concurso público, é carreira única e contratação por tempo determinado, quando houver necessidade, com realização de concurso posterior. Durante todo esse período, então, o Ministério Público esteve omisso diante dessa irregularidade? Não, na verdade, Michele, o Ministério Público já vinha se manifestando de forma contrária a essa contratação e fechando um entendimento único que se concretizou o ano passado com a propositura de uma ação contra a cooperativa dos anestesiologistas na Justiça Federal. É um entendimento que foi fechado após investigações que tramitavam não só no Ministério Público Estadual, mas também no Ministério Público do Trabalho e no Ministério Público Federal. Então, essas investigações precisavam ser finalizadas para que houvesse elementos concretos no sentido de rebater a atuação e a contratação dessas cooperativas, que na ação proposta se contesta a atuação da cooperativa, especificamente dos anestesiologistas. E qual seria a solução imediata para o problema, para evitar que a população sofra tanto com esse problema? Como foi feito o questionamento com relação ao prazo para o fim da crise, efetivamente esse prazo ele é de difícil identificação. O que se pode dizer com clareza é que medidas estão sendo tomadas para minimizar essa situação. Como foi colocado na reportagem, o fechamento das escalas do Deoclésio Marques e a realização de cirurgias ortopédicas naquele hospital é uma medida que vai efetivamente trazer um resultado nessa perspectiva. Ontem pela manhã, eu e a colega Yara Pinheiro fizemos uma visita no Valfredo. Realmente há uma fila de espera significativa para as cirurgias ortopédicas. 260 ou mais? Ontem pela manhã, 258, precisamente. E nós já estamos trabalhando também numa petição judicial com relação ao atendimento prioritário dos idosos e de crianças e adolescentes. Ok, vamos então agora às ruas de Natal para saber a opinião da população. Lídia. Olá, Michele. A Mônica Medeiros, ela é gerente, ela quer se expressar em relação a essa crise na saúde. Bom, você teve, por exemplo, nos últimos anos, lembra de algum caso tão grave de crise como esse? Olha, infelizmente a situação da saúde é precária. Hoje eu pego o jornal, tem criança precisando fazer cirurgia no Valfredo, na lista de espera, assim, em caso de vida ou morte. É vergonhoso, realmente, é triste. Se a gente não tiver um plano de saúde, a gente morre à míngua. Você quer deixar alguma pergunta para os participantes? Eu gostaria de saber onde é que vai a verba para a saúde. Já que não está chegando de uma forma positiva nem nos postos, nem nos hospitais públicos, nem para a questão mesmo de pagamentos profissionais. Eu acho vergonhoso um profissional, um médico, ganhar o que ele ganha realmente. Enquanto os políticos, apesar de ter a responsabilidade, mas não são tão assim... Como se diz, um médico passa não sei quantos anos estudando. Um político, muitas vezes semi-analfabeto, ganha 3 vezes superior a um profissional liberal, um médico, por exemplo. Ok, obrigada pela sua participação. Foi a pergunta, para onde é que está indo o dinheiro da saúde? Francisco Júnior, alguma indicação sobre essa resposta? Nós temos dito lá em Brasília que o sistema é subfinanciado,
Os recursos que são destinados à saúde são recursos insuficientes para a ambição que o sistema tem. Boa parte dos recursos é desviada de alguma forma e, equivocadamente, a maior parte dos recursos é destinada ao setor privado e aos procedimentos de alto custo, quando deveriam estar sendo investidos na rede própria pública e na rede de atenção primária, na rede de proteção e atenção primária. Isso torna o sistema absolutamente inviável. Nas relações de trabalho, nós temos uma situação muito difícil também, com dificuldade de locação profissional, que muitas vezes não passa somente pela questão de remuneração. Nós temos hoje trabalhadores que são bem remunerados e não trabalham também. Então a questão da gestão é uma questão concreta. Agora, além disso, nós queremos dialogar com a categoria médica, porque esse movimento cooperativo não é um movimento no Rio Grande do Norte apenas, mas é um movimento contrário à luta e às bandeiras históricas dos trabalhadores brasileiros. Será que interessa ao trabalhador uma relação que não garante o menor direito trabalhista, que não garante férias, não garante 13º, não garante estabilidade no emprego, não garante aposentadoria? Será que é isso que os médicos querem? Queremos debater com eles isso. Nós queremos debater também o seguinte: nós não podemos concordar que pessoas que são formadas, que são pagas pela população, depois coloquem em primeiro plano a questão do material, a questão da remuneração exclusivamente. Discordamos disso. Nós somos defensores, inclusive, do serviço civil em saúde. O que é isso? É que o trabalhador da saúde, após formado na universidade pública, destine pelo menos 5 anos para trabalhar no serviço público. É uma das propostas que nós temos para superar essa dificuldade de locação profissional, que é em todo o país, não é somente em Natal. Sim. Mas, concretamente, não podemos ter esse modelo que nós temos, onde os recursos são prioritariamente investidos na média e alta complexidade e no setor privado. Tem que inverter essa lógica, tem que inverter na atenção primária e tem que inverter no setor público estatal. Vamos voltar às ruas de Natal com a repórter Lídia Passe. Lídia, mais alguma pergunta? Mais uma, Michele, dessa vez acompanhada pelo Robson Blake, que é caixa, e ele tem até uma colocação a fazer, né, uma espécie de denúncia, né? O que você soube há pouco tempo em relação a essa crise? Que tipo de consequência pode trazer, Robson? Bom dia. Bom dia. Apesar da população não estar totalmente inteirada a respeito da crise, é o que nós sabemos. Eu tive informes há poucos dias que uma jovem morreu porque por falta de anestesistas. Essa informação veio através de familiar que trabalha em um hospital. Então, como hospital público ou particular? É particular. Então, vejamos bem, como é que funciona essa questão, até que ponto isso vai durar e o que falta para que vocês regularizem esse tipo de situação, porque é compreensível que quem trabalha na área de saúde queira melhorias, mas a que ponto essa melhoria vai interferir no bem-estar da população? Fica aí a pergunta então, Michele. Vamos lá, quem responde? Bom, essa situação relatada por ele demonstra, se for um hospital conveniado, né, um hospital conveniado SUS contratado, em que não está havendo a prestação do serviço de anestesia, a que ponto também essa atuação coesa por parte da cooperativa também traz um enfraquecimento na prestação do serviço. Né? Se por um lado a cooperativa, o sindicato defende a atuação da cooperativa, atuação via cooperativados, é importante deixar claro que se o hospital ele foi contratado pelo gestor público para realizar determinado serviço, ele deve oferecer esse serviço, né? E esse óbice está trazendo um prejuízo para a população. Que são os contratos os contratos completos, mais completos, né, que fariam a terceirização do serviço para os hospitais particulares, incluindo aí o trabalho dos anestesistas. Exatamente. E isso não tem sido feito, não houve acordo sobre essa questão, por que motivo? Por uma necessidade de reajuste no valor desses contratos? Bom, na verdade, alguns contratos em vigor, incluindo também serviços de anestesia, né, e está havendo um descumprimento. Ok. Bom, no próximo bloco a gente volta a falar sobre a crise na saúde. A gente vai continuar com esse debate aqui em instantes. Agora são 7h55. Trabalho dos anestesistas.